Se você tem costume de beber álcool toda semana, você pode estar muito perto de começar a ter sérios problemas com álcool, e é sobre isso que a gente vai trocar essa ideia aqui nesse vídeo. Eu parei de beber em abril de 2024 e eu falei para mim mesmo que desde muito cedo, desde muito jovem, né, se eu sentisse que eu estava tendo algum problema com o álcool, com a bebida alcoólica, eu simplesmente pararia de beber. No final de 2023, eu comecei a sentir isso. E é engraçado, porque eu sempre achei que eu tivesse controle sobre o álcool. Eu sempre achei que eu tivesse controle sobre o quanto eu estava bebendo, sobre como aquilo ali me deixava, sobre as reações que eu tinha. Só que é uma pegadinha, porque geralmente, quando nós bebemos, é para socializar. É para ficar mais solto, mais alegre, para relaxar. E a grande pegadinha disso é que você começa a ficar, de fato, dependente do álcool para ser uma pessoa sociável, para ser uma pessoa alegre, para ser uma pessoa mais amiga, para ser uma pessoa mais solta, para ser uma pessoa que se envolve com os outros quando não conhece tão bem essas pessoas. Eu passei a perceber isso por causa do meu ciclo social. Eu comecei a fazer algumas amizades, quer dizer, eu achei que estava fazendo algumas amizades, né? Que era uma amizade unilateral, sabe? Era uma amizade só da minha parte, não da parte dessas pessoas. Vou tentar te contextualizar melhor a situação para talvez você ver se encaixe com o que você passa hoje. Comecei a sair com algumas pessoas para socializar, né? Para ir trocar ideia, jogar conversa fora e comer uma pizza, por exemplo, comer um lanche, alguma coisa assim. Simplesmente para conversar, para socializar. Então, desde o início eu notei que essas pessoas, elas não eram tão sociáveis assim. Elas não se enturmavam tanto. Mas, após uns 3 copos de chopp, geralmente essas pessoas, elas já ficavam totalmente sociáveis. Era mágica, assim. Era realmente como se, após 2, 3 canecos ali de chopp, todo mundo se tornasse grandes amigos. Então eu fui começando a perceber isso ao passar dos anos. E eu achei que isso aconteceu por alguns anos. Mas eu achei que isso fosse normal, fosse natural da parte deles. E natural como um todo, né? Que todo mundo passasse por isso até começar a realmente se conhecer. Porque eram pessoas que eu não havia conhecido há muito tempo. Então eu pensei, talvez seja simplesmente uma timidez de início de amizade e com o tempo a gente vai ficando mais amigos. Só que eu notei que isso não acontecia. Essa progressão na amizade, ela não existia. Então eu percebi isso, que sempre para eles socializarem, eles precisavam de 2 a 3 copos de chopp. Depois disso, simplesmente se soltavam mais, viravam pessoas comuns, pessoas normais. E isso foi me causando um certo nervosismo, porque todas as vezes que nós íamos sair para comemorar alguma coisa, para curtir uma noite, eu sempre ficava esperando passar esses primeiros 2, 3 shows para as pessoas ficarem mais sociáveis. E eu fui tomando isso como uma certa responsabilidade para mim. Ok, nisso eu já entendi que é um erro, isso eu entendi que não tem nada a ver com a bebida, isso eu entendi que foi uma responsabilidade que eu mesmo criei, consegui ressignificar isso e deixar isso de lado. Nessa parte tudo certo. Mas o que acontece? Eu fui começando a perceber que essas pessoas, elas de fato passaram a utilizar a bebida alcoólica apenas como uma válvula de escape. Entenda, a bebida alcoólica, ela não é um problema para você até ela se tornar maior do que seus problemas. No momento em que ela se torna maior do que seus problemas, é onde ela começa de fato a afetar a tua vida e afetar todos os teus projetos. Isso vai acontecer com o tempo, porque ela é utilizada no início como uma forma de você relaxar, como uma válvula de escape para algo que você tem de errado. Até o momento em que você não conseguir mais viver sem ela, até o momento que você não conseguir mais deixar de utilizar essa válvula e ela passar a ser a engrenagem principal desse mecanismo para você conseguir socializar, ou para você conseguir realizar alguma outra ação, para você conseguir se sentir confortável, para você conseguir relaxar. Independente do objetivo que você utilize, quando ela deixa de ser uma válvula de escape e passa a ser a engrenagem principal disso, é onde você começa a ter problemas com o álcool. E eu comecei a notar que isso também estava me afetando. Essa necessidade de beber para poder socializar deixou de ser algo só deles e passou a ser algo meu também, mesmo eu não tendo esse problema antes. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de estar no meio dos outros, que gostou de fazer amizades, gostou de conhecer pessoas, que gosta de conversar com as outras pessoas, ouvir a história delas, ouvir o que elas têm para falar. Eu me construí dessa forma. Eu me moldei dessa forma, mas depois de alguns anos convivendo com essas pessoas que eu notei que tinham esse problema de socializar, eu comecei a perceber que eu também estava passando a utilizar da bebida para ser mais sociável. Até que isso começou a de fato afetar a minha vida pessoal em qualquer momento do dia. Eu comecei a criar essa fobia social, onde eu não conseguia nem mesmo dar bom dia mais para as pessoas na rua sem ficar nervoso, dar bom dia para as pessoas na rua sem ter que fazer toda uma programação de como seria aquela conversa.
é algo realmente te deixar os outros em pânico, porque eu também fiquei em pânico no início. Eu precisei fazer um tratamento psicológico para começar a entender o que era isso, para começar a entender de fato como aquilo ali estava afetando minha vida e estava prejudicando também o meu lado social ou a minha vida pessoal como um todo. No final de 2023, eu comecei a me afastar dessas pessoas. Porque eu notei que eles não eram de fato amigos. Eles não tinham essa empatia entre uma amizade e outra. Eu notei que era sempre eu que estava tentando buscar essa amizade entre o grupo, entre um todo, e da parte deles só existia no momento que era para beber. A amizade só existia quando era boa para alguma comemoração, quando era para alguma curtição, quando havia álcool envolvido. Até que chegou um momento em que eu ouvi de uma dessas pessoas que quando ele tivesse filho, ele não poderia deixar de beber. Isso foi no meio de um encontro ali, no meio de uma brincadeira ali sobre ter filhos. Ele comentou, quando eu tiver filho eu não vou poder parar de beber porque eu não sou legal quando eu não bebo. Eu só sou legal quando eu estou bebendo. E naquele momento eu tive realmente um estalo na minha mente. Eu falei, meu Deus, se isso não é ter um problema com o álcool, eu realmente não sei o que é. Porque claramente aqui nós vemos um nível de dependência. E eu tive outros amigos, inclusive dentro da minha própria casa, com os meus pais, eles eram alcoólatras. E eu pude ver de perto o que o álcool causa na vida das pessoas, como ele vai realmente destruindo você por dentro e minando as suas forças para sair daquilo dali. Ele vai a cada dia, como se fosse de fato um buraco negro, onde a cada dia ele te puxa um pouco mais para dentro e a cada dia fica mais difícil de você se afastar dele. Se você não percebe que isso está acontecendo, você acha que é realmente algo natural, você acha que você está no controle, você acha que as coisas estão fluindo e é você quem está controlando, quando na verdade é o álcool que já passou a te controlar. Veja, na casa dos meus pais, eles começaram bebendo conhaque com refrigerante. Depois de alguns anos, eles passaram a tomar só conhaque, até que o conhaque era o conhaque presidente, ele já não era mais tão forte assim. O efeito que ele causava não era um efeito tão bom mais para eles. Então eles mudaram para vodka com refrigerante, até que a vodka com refrigerante deixou de ser algo forte também. E eles passaram apenas para vodka, sem refrigerante. E chegou em um nível onde eles tinham que comprar todos os dias uma garrafa de vodka. Todos os dias eles tomavam uma garrafa de vodka. Eles já deixavam um copinho americano em cima da geladeira, porque a cada 20, 30 minutos eles iam ali, pegavam uma dose na geladeira e tomavam como se fosse água. Eles tomavam mais vodka do que água, para você ter ideia, só para nível de comparação. E eu fui percebendo que aquilo dali estava de fato acabando com a vida deles. E isso foi dos meus, talvez 6 anos até os meus 12 anos. Foram 6 anos da minha vida, tomou parte da minha infância e ficou muito marcado isso em mim. Porque eu pude presenciar coisas que nenhuma criança deveria presenciar. Mas, enfim, não é bem sobre isso o assunto. O ponto é que o álcool ele vai começando a te puxar e acabar de fato com a sua vida. E se você não percebe isso cedo demais, você vai simplesmente achando que tá tudo bem, que você tá controlando ele, que é simplesmente uma forma de você se desestressar, que é simplesmente uma forma de você relaxar, que você trabalhou demais, então você merece aqui uma dose. Tive um amigo também há um tempo atrás que ele comentou que todos os dias ele chegava em casa e tomava 2 latinhas de cerveja. Eu falei, mas todos os dias? Todos os dias. Ele falou assim, só assim para eu conseguir relaxar, para eu conseguir me acalmar, ficar tranquilo e dormir bem. E quando ele disse isso, eu também percebi. Falei, cara, você tem um problema com álcool aqui. Talvez já tenha aí 8 anos, 9 anos que isso aconteceu. Eu já não sei se ele evoluiu isso, ou se ele ainda se mantém com 1, 2 latinhas, ou se ele parou. Mas a verdade é que eu pude presenciar isso dentro de casa. E não foi só na minha casa. Eu tive também familiares que passou por esse problema. Alguns conseguiram de fato vencer isso e deixar o álcool de lado para reestruturar a família, porque estava a ponto de perder a família. Então eu tive isso desde muito cedo marcado em mim, de que se eu visse ou sentisse que estava passando por algum problema já que estava relacionado com o álcool, eu iria parar de beber. Então no final de 2023, eu fui começando a entender isso, fui começando a notar que isso estava acontecendo, e em abril de 2024 eu de fato parei de beber. Eu pude notar que só após eu fazer isso, eu comecei a ter mais clareza na minha mente, comecei a entender mais o que estava acontecendo, comecei a entender e ter controle de novo de que eu não precisava. Isso parece besteira, né? Mas às vezes a gente começa a ficar tão preso a alguma coisa, tão preso a algo, que parece que a gente só consegue viver com aquilo dali junto. Mas aí eu notei que eu não precisava mais do álcool. Na verdade, eu nunca precisei. Não era eu quem precisava. Eram as pessoas que estavam ao meu redor que precisavam daquilo dali como parte da vida social delas. E algumas dessas pessoas, elas tomam até hoje 1 litro de vinho. Eu lembro que a minha mãe começou também assim por um tempo. Ela chegou a tomar uma garrafa de vinho todos os dias, aquele vinho tinto suave. Na falta de vodka, tinha o vinho porque era mais leve. O teor alcoólico era menor. Mas eu comecei a perceber isso, que após
parar de utilizar do álcool, após parar de ingerir o álcool, eu comecei a ter esse controle de volta, comecei a sentir novamente que era eu quem estava comandando. E essa clareza que eu passei a ter na minha mente também me ajudou a perceber que essa fobia social, ela era causada por causa do álcool. Eu comecei a associar esse contato com as outras pessoas, associar esse contato de uma simples conversa, essa necessidade de me sentir mais confortável com o álcool. Então era justamente o álcool que me trazia esse conforto, que passou a me trazer esse conforto. Mas tá bobão. Ai, não ouviu essa falada, não ouviu. Ai, não ouviu. Ó quem veio para dar oi hoje. Tava algumas semanas já, né, Pituxa, sem aparecer aqui nos vídeos. Tá dormindo mais. Não é sem vergonha. É uma senhorinha já, uma senhorinha. Então vai lá. Vai pra tua caminha, tá? Quem disse que agora ela vai ficar fazendo festa. Ela acorda esse horário e não quer nem saber mais de dormir. Mesmo já tendo 15 anos já. Agora tá ali na porta, ela vai querer sair. Então eu comecei a entender que o álcool ele vai de fato tomando o controle da sua vida aos poucos, fazendo isso de uma forma com que você não consiga perceber que de fato está acontecendo. Mas é inevitável, é como qualquer outro vício. Você vai precisando cada vez mais de doses maiores para ter o mesmo efeito, para fazer com que aquilo dali continue agindo no seu corpo e trazendo esses benefícios que você acha que tem, até o momento em que vai ficando cada vez mais difícil de você se afastar dele. É como eu disse, é como um buraco negro que vai te sugando para dentro dele. E cada vez que você está mais perto, mais difícil é de você conseguir sair, de você conseguir se afastar. Então eu tive inúmeros exemplos, desde a minha infância até a minha vida atual, de pessoas que tiveram ou têm problema com álcool, mas não perceberam. Algumas perceberam, algumas tiveram problemas, algumas vieram a falecer, como foi o caso da minha mãe, que foi por causa da bebida alcoólica que ela veio a falecer bem precocemente. Em outros casos, esse problema simplesmente levou a quadros clínicos onde precisou de tratamento. Em outros conseguiram se livrar do álcool. E nos mais recentes, simplesmente levam a vida como se o álcool fosse o seu ajudante. Como se o álcool fosse o seu massagista, onde vai te ajudar a relaxar e ter uma noite de sono mais confortável. Mas quais foram os benefícios que eu realmente consegui extrair disso? O que eu consegui aprender com isso? Eu consegui, após alguns meses, começar a ter mais clareza das situações e das conversas que eu tinha com as pessoas. Eu voltei a ter controle sobre mim, sobre as minhas ações, sobre o meu foco, sobre os meus pensamentos, e eu deixei de lado essa questão de precisar da bebida alcoólica para fazer alguma coisa. Veja, eu nunca tive essa dependência em sentir vontade de beber. Eu nunca tive essa coisa de todos os dias ter que beber alguma coisa, ou todos os dias ter que tomar uma cerveja, ou todos os dias ter que tomar uma dose. Eu nunca precisei disso. Eu nunca senti vontade pelo álcool. Nunca, sabe aquela sensação, aquela coisa de vontade, de desejo mesmo, de você precisar comer alguma coisa ou precisar beber alguma coisa? Eu nunca tive isso. Graças a Deus eu não cheguei nesse nível. Eu comecei a perceber muito antes para onde que isso estava indo. Ó, a Pituxa voltou. Deixa eu abrir de novo a porta para ela. Pronto. Agora fica quietinho aqui um pouquinho. Então eu pude ter essa noção e entender isso antes que as coisas começassem a piorar. Então não sei se você hoje bebe socialmente, e é sempre assim, né? Quando alguém pergunta, você bebe? É sempre a resposta de todo mundo é, eu bebo socialmente. Só que a pessoa não entendeu, ela talvez já tenha passado do nível de ser algo social e ela precise da bebida para socializar. Quando isso começa a acontecer, é porque realmente você já está tendo um problema com o álcool, só não percebeu ainda. Então, quando eu tirei o álcool da minha vida, eu parei de fato de beber, eu simplesmente comecei a ter esse controle de volta. Eu comecei a perceber, é como se as coisas estivessem desalinhadas e eu achava que o álcool fosse alinhar isso. Quando na verdade era justamente ele que estava desalinhando. E no momento que eu tirei isso, eu comecei a ter essa clareza novamente, eu comecei a ter esse controle novamente sobre as minhas ações, sobre os meus pensamentos, sobre as coisas que eu ia fazer e até mesmo mais foco. Eu comecei a perceber que eu passei a ficar realmente mais focado com o que eu estava fazendo. E sobre o ciclo social, com certeza essas pessoas elas ficaram para trás. Mas não porque eu de fato quis que isso acontecesse, mas porque elas notaram que eu já não bebia mais, que eu já não queria mais ir nos mesmos ambientes e eles não quiseram acompanhar. Então isso vai acabar acontecendo com todos. É sempre assim, quando você está inserido em um ciclo social, é porque esse ciclo social tem alguns interesses, costumes e ações que são do interesse em comum. E no momento em que uma pessoa desse grupo começa a ter alguns interesses diferentes, ele vai acabar sendo excluído do grupo e não o grupo vai acabar se moldando a ele. Então isso vai acabar acontecendo também com você se você
quiser, né, se você tomar essa atitude de mudar algum comportamento. Então esse vídeo já ficou longo demais, espero que ele tenha te ajudado, tenha trazido essa clareza de que o álcool ele não é algo que você consegue ter controle por muito tempo, assim como qualquer outro vício, ele vai aos poucos, ele pode não começar como um vício, só que aos poucos ele vai tomando espaço, ele vai ganhando espaço na sua vida, até o momento em que você se tornar o dependente dele e ele passar a usar você e não você utilizando ele. E lembre-se, você pode achar que está no controle no início, só que é só questão de tempo para você perder esse controle. Tem muito mais aqui para ser dito sobre a bebida alcoólica, mas eu vou deixar isso para talvez aí alguns próximos vídeos. E eu acho que eu consegui passar aqui um pouco da clareza e do pensamento que talvez esteja acontecendo com você também. Talvez você ache que precisa do álcool para socializar. Esse é o maior vilão, esse é o maior problema que as pessoas vêm causando hoje. Por não ter esse contato por esse contato físico, pessoal, com as outras pessoas está se tornando cada vez mais distante por causa das redes sociais, por causa da internet, por causa do telefone, as pessoas começaram a encontrar no álcool essa facilidade em conversar. Elas passaram a encontrar no álcool essa forma de socializar como se fossem grandes amigos após 2 ou 3 copos de chopp. Então, se você passou por isso, se você sente que precisa disso, saiba que você pode estar começando a ter um problema, mas ainda não é algo tão sério e você consegue mudar isso. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Esse foi mais um vídeo aqui do desafio de 100 vídeos gravados em 100 dias. Esse foi o vídeo número 68 e a gente se vê no vídeo de amanhã. Um forte abraço e valeu!